A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Está pronto para a palavra hoje? João capítulo 6, verso 1. Após estas coisas, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia porque eles viam seus milagres que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Filipe: onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Vejam esse versículo 6. O Senhor vai provar você. Amém? Vai ver o que você vai fazer, como você vai lidar com as coisas. Filipe respondeu: 200 denários de pão não são o suficiente para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: fazei os homens se assentarem. E havia muita grama naquele lugar, assim os homens se assentaram em número de aproximadamente 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, ele distribuiu aos discípulos, e os discípulos para os que estavam assentados, e do mesmo modo os peixes quanto eles queriam. Quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Temos visto essa passagem das Escrituras, esse testemunho de Jesus. Nas pregações mais recentes, estamos falando de provisão sobrenatural. Como se posicionar, como receber pela fé, tudo se trata de fé. Provisão sobrenatural, há uma provisão natural, o mundo anda nela. Sabe, muita gente é sagaz, sábia, capaz de... Sabe, eles têm o dom para fazer dinheiro e podem não ser crentes. Mas há algo acima disso, há uma provisão que é sobrenatural, onde Deus quer que seu povo entre. E quando você sabe como operar nessa área de provisão sobrenatural, realmente não faz diferença o que acontece nas bolsas. De fato, não faz diferença o que acontece com a economia. Não importa, na verdade, o que está disponível no que diz respeito ao natural. Jesus demonstrou aqui isto quando disse: dê algo para as pessoas comerem. E não havia nada para comer, nem lugar para comprar. E André, ele fez até um comentário: não há lugar para comprar, mas mesmo que houvesse, não teríamos dinheiro. E aí, veja, existe uma atitude, existe um espírito de prosperidade, um espírito de aumento que transcende o dinheiro. Ele vai além disso, ele entende que Deus é a nossa fonte. Não o reino natural, não só o que está acontecendo ao nosso redor, não só o que parece estar disponível. Quando Deus se envolve, quando o elemento sobrenatural é adicionado à equação, então as coisas mudam, sabe? As previsões falham. Tudo que no natural parecia ir para um caminho, agora não são necessariamente nossa limitação. Glória a Deus. Deus quer que vivamos vidas ilimitadas. Repitam: ilimitadas. Esse é o tipo de vida que Deus quer para nós, vidas ilimitadas. Então vemos aqui que Jesus demonstrou algumas coisas para nós que nos mostram como a provisão sobrenatural ou o aumento sobrenatural está disponível. A primeira coisa que vemos aqui é no versículo 2, uma grande multidão o seguia. Veja, outra vez, não se trata de dinheiro, trata-se de segui-lo. Glória a Deus. Se você quer experimentar aumento sobrenatural, tem que segui-lo, não seguir o dinheiro. Não seguir o que parece ser a coisa mais sábia a fazer. Você tem que aprender a ouvir do céu, tem que aprender a andar de acordo com o testemunho do homem interior. Aprender a ser guiado pelo Espírito de Deus, porque onde quer que Deus tenha te chamado para estar, quando você está fazendo o que foi chamado para fazer, é aí onde o aumento pode ser encontrado. É onde o sobrenatural vai se manifestar.
Há princípios da fé, cremos com o coração, confessamos com a boca, fazemos essas coisas. Sim, é verdade. Mas também existe o aspecto ou o elemento de estar na vontade de Deus. É aí onde você descobre que a sua fé funciona melhor. Muitas vezes você pode estar fazendo coisas aqui, parece bom, soa bom, você pode estar falando a palavra, meditando como deve, mas pelo simples fato de você não ter dado um passo na direção que Ele disse para você ir, isso pode ser a coisa exata que impede de acontecer. Vocês estão me ouvindo? Amém. Seguir a Deus. Vamos ver algumas passagens aqui e notar o que a Bíblia diz. Por exemplo, vá comigo para 2 Crônicas, capítulo 26. Para ganharmos tempo, eu vou pedir para colocar na tela 2 Crônicas, capítulo 26. Verso 5. Está falando sobre o rei Uzias e diz: E ele buscou a Deus nos dias de Zacarias, que tinha entendimento nas visões de Deus. E enquanto ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Notem isso, enquanto ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Chegou um tempo na vida dele em que ele parou de buscar ao Senhor, e aí ele parou de prosperar, e não só isso, ele ficou leproso e morreu assim. Mas enquanto ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Eu vejo muito, no que diz respeito à mentalidade, muita gente buscando as bênçãos. Agora, não me entenda errado, eu acredito nas bênçãos, eu ando nelas, eu sou um homem abençoado. Deus me abençoou abundantemente. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e ela não acrescenta dores. Mas é isso que eu quero a bênção do Senhor. E eu busquei entender e tenho me esforçado para agarrá-la nos últimos 30 e poucos anos e glória a Deus tem funcionado. E funcionado muito bem. Deus quer que você desfrute da vida. Ele criou tudo de forma rica para desfrutarmos. Mas o segredo para desfrutar a vida é continuamente buscar ao Senhor ou continuamente segui-lo. Permaneça na vontade de Deus e não se desvie. Vocês lembram? A Bíblia nos diz em Provérbios que devemos, falando de seguir ao Senhor, ela diz: não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Muitas vezes coisas começam a acontecer, coisas boas acontecem, e as pessoas se desviam e param de seguir o Senhor, que as levou àquele lugar, e começam a seguir as bênçãos, a seguir as riquezas. Mas você continua fazendo o que Deus te chamou para fazer, usando a sua fé, e as bênçãos de Deus continuarão a se manifestar em sua vida. Vá comigo para 2 Crônicas, capítulo 1, eu vou mostrar isso e é outra ilustração sobre o que estou falando. 2 Crônicas, capítulo 1, vou começar do versículo 7. É a história do rei Salomão, quando recebeu o trono do seu pai Davi. 2 Crônicas, capítulo 1, está bem aqui está. Salomão está orando porque ele recebeu uma tarefa, e é uma tarefa bem grande, ele deve ser o líder da nação de Israel. Verso 7, naquela noite Deus apareceu a Salomão e disse a ele: pede o que queres e eu te darei. E Salomão disse a Deus: tu usastes de grande misericórdia com Davi meu pai, e tens me feito reinar em seu lugar. Agora, ó Senhor Deus, que a tua promessa a Davi meu pai seja estabelecida, porque me tens feito rei sobre um povo, cuja multidão é como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar diante desse povo, pois quem pode julgar este teu povo que é tão grande? 11. Deus disse a Salomão: porque isto estava em teu coração, e não pediste bens, riquezas ou honra, nem a vida dos teus inimigos, tampouco ainda pediste vida longa, mas pediste sabedoria e conhecimento para que tu possas julgar o meu povo sobre o qual te tenho feito rei. Ele diz no verso 12, sabedoria e conhecimento te são concedidos, e eu te darei bens, e riqueza, e honra, tais como não teve nenhum dos reis antes de ti, nem haverá depois de ti quem terá coisas semelhantes. Certo, então ele está tratando aqui da abordagem que Salomão teve ao falar com o Senhor. Eu quero fazer um bom trabalho para você, aquilo que você me chamou para fazer. Eu quero ser fiel, eu quero governar de forma sábia e eficiente. E o Senhor disse: eu gosto disso. E porque você pediu isso ao invés de pedir coisas para si mesmo, como você pediu pelo equipamento necessário para cumprir o que eu te chamei a fazer, você terá isso, mas também terá as outras coisas que não pediu. Vem. E não dá para dizer que Deus era contra a prosperidade, não na vida de Salomão, porque Salomão foi o rei mais rico de todos. Até os dias de hoje nunca houve ninguém como ele. Glória a Deus, e ele era do Velho Testamento. Uau! E aqui estamos nós, crentes da nova aliança, uma nova aliança estabelecida em novas e melhores promessas. Você pode dizer amém? Então, ele buscou o Senhor. E vemos isso por toda a palavra de Deus.
E vemos o que Jesus disse em Mateus capítulo 6, onde ele disse: se ao invés de você se preocupar com o que vai comer, com o que vai beber, como as coisas acontecerão, se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas. Amém? Veem, aqui está o ponto. Você pode ser como o mundo e buscar as coisas, ou você pode seguir a Deus e as coisas vão seguir você. Sabe, se você pega um pedaço de aço e coloca perto de um ímã, aquele pedaço de aço ficará imantado e ele vai atrair o mesmo ferro que o próprio ímã atrai. Você já fez isso quando era criança, pegou um ímã permanente e colocou um pedaço de metal junto dele, até ele ficar imantado? É o que acontece com você. Quando você segue a Deus, quando segue de perto, você se torna magnético no que diz respeito a bênçãos. Eu sou um ímã de dinheiro. Eu sou imantado para as bênçãos de Deus. Eu tenho as coisas me buscando, porque eu sigo, tudo isso me segue. E é isso que o Senhor diz que pode acontecer com todos nós. Você pode dizer amém? Então, enquanto ele seguiu ao Senhor e enquanto você seguir ao Senhor, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Muito bem. João 6, vimos que o primeiro elemento é segui-lo. A segunda coisa, falamos disso no culto passado, que havia alguém que dava liberalmente na história. E se você quer experimentar um aumento sobrenatural, você terá que desenvolver um estilo de vida de doar sem medo. Não dar sem responsabilidade de forma tola, mas dar sem medo. Quando o Senhor fala com você, quando a necessidade se levanta, quando se está na posição, sabe, quando eu digo que o Senhor fala com você, você não precisa ter um tipo de visão dos céus. É simplesmente, ei, fomos a uma conferência e há uma necessidade aqui. Sabe, eu segui ao Senhor até aqui e Ele sabia que haveria uma necessidade aqui. E Ele sabia que eu estaria aqui. E Ele me colocou aqui para que eu fosse parte do suprimento, um canal para o suprimento das necessidades dos outros. E ao fazer isso, eu estou me posicionando, glória a Deus, para as minhas necessidades serem supridas pelas suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Então você precisa aprender a dar sem medo. Havia um jovem naquela história, lemos sobre isso em João 6, que estava com medo de deixar tudo o que tinha. E se o tivesse feito, eu estou convencido. E veja, não temos, você pode dizer, mas as Escrituras não dizem isso, mas também não dizem que não aconteceu. Eu acredito que aqueles 12 cestos cheios de comida voltaram com o rapazinho. Afinal, para onde mais iriam? E o que Jesus disse em Lucas 6,38? Dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão no vosso regaço. Glória a Deus. Então esse é o segundo ingrediente da provisão sobrenatural. E aí vai o terceiro. João capítulo 6. Vamos voltar um pouco e ver isto. Quando vemos essa história, tem mais uma coisa que eu acho extremamente importante, mais um ingrediente nesta receita. A Bíblia diz no verso 10 que Jesus disse, fazei os homens se assentarem. E havia muita grama naquele lugar, assim os homens se sentaram em número de cerca de 5.000. Então, a terceira coisa que aconteceu aqui, nesse milagre de provisão, foram os discípulos seguirem as instruções de Jesus e se prepararem para o milagre. A razão pela qual algumas pessoas não estão experimentando o aumento de Deus é porque não estão fazendo preparativos para isto. Não estão abrindo espaço para isso, não estão agindo naquilo que acreditam. Sabem, Smith Wigglesworth dizia o tempo todo, e o irmão Reagan o citava, a fé é um ato. A fé é um ato. A fé é um ato. Havia uma expectativa presente naquele encontro. Eles vinham ouvindo a palavra. Em João capítulo 6, Jesus vinha ministrando a eles o tempo inteiro. E agora então, Jesus disse aos discípulos, o que daremos a eles para comer? Ele sabia o que ia fazer, mas ele estava vendo onde os discípulos estavam. Foi quando André disse, sabe, não há lugar para comprarmos, nem temos dinheiro suficiente, sabe, tem 5.000 homens aqui. Podia ter umas 20.000 pessoas, contando mulheres e crianças, não sabemos, mas o que sabemos é que eram 5.000 homens presentes ali. Eu não sei quantos há aqui, já fizemos piqueniques com a igreja. E, sabe, pode sair bem caro. Piqueniques de igrejas é bastante comida para alimentar algumas centenas de pessoas. Agora imagine 1.000 pessoas, imagine aí 5.000 pessoas. É muita comida.
É muita provisão, não é? Amém. Jesus sabia o que ia fazer. Então Jesus disse: o que vocês têm? Disseram: bem, tem um rapaz aqui que tem pães e peixes, mas o que é isso diante de tanta gente? Se você lê nos outros evangelhos, vê que Jesus disse aos discípulos: muito bem, mande esses homens sentarem em grupos de 50 e em grupos de 100. Em outras palavras, ele começou a organizar a área ali do piquenique para o que ia acontecer. Havia um ar de expectativa naquele lugar. Eu não imagino os discípulos andando por ali dizendo: bem, eu não sei o que vamos fazer. Eu não sei. O chefe pirou de vez, eu não sei por que ele quer que a gente faça isso, mas já que ele disse para organizar... Ok, vamos lá, todo mundo em fila, mulheres desse lado, homens daquele... Vamos lá. Eu não creio que foi assim. Eu imagino Jesus dizendo: certo, preparem o povo. Houve uma atenção, uma eletricidade para o que estava para acontecer. Jesus disse: organizem esse ajuntamento, faça-os sentar, sentem eles em grupos de 50 e de 100. Os discípulos disseram: algo vai acontecer. Ok, todo mundo, ouçam aqui. Queremos que vocês se separem aqui, queremos grupos de 50 e de 100 pessoas. Vamos lá, alinhem essas filas, todo mundo bem retinho, agora vamos lá, sentem. Preparem-se, algo está para acontecer. Sabe, havia uma atitude, havia uma expectativa sobre o que estava vindo. Sabe, há muito mover, muitas vezes. A gente sabe como é que acontece quando há uma conferência. Temos muitos moveres, mas é por causa da expectativa ali. Estamos de fato prevendo que algo vai acontecer? Ou a gente entrou nesse negócio da fé para ficar reclamando, ou então pensando: é muito tempo de pé, mas tudo bem, eu estou aqui, vou ficar de pé. E qualquer dia desses vai acontecer. Ei, não tem essa de qualquer dia desses. Fé é agora, glória a Deus. Eu creio que eu recebo agora, glória a Deus. Então, se você crê, se você realmente está esperando, se você realmente crê que recebeu, o que você está fazendo para se preparar para o aumento quando ele chegar? Eu acredito que existe quase sempre, sem exceção, quase sempre... mais uma coisa que você pode fazer, mais um passo que você pode dar, mais uma peça que você pode pôr no lugar para se preparar para o que vai acontecer. Você plantou sua semente, você seguiu o Senhor, você foi obediente e aí está a necessidade. O que você vai fazer? Você vai ficar só sentado dizendo: bem, eu já fiz tudo o que tinha que fazer, não sei mais o que fazer. Ou você vai andar em sabedoria, ouvindo o Espírito de Deus, você vai se levantar e dizer: muito bem, agora, Senhor, eu sei que há algo que ainda falta, talvez mais uma coisa, talvez mais de uma coisa, mas tem algo que eu possa fazer. Senhor, me mostre o que é, porque eu sei que algo bom está para acontecer. Então é uma atitude de fé, uma atitude de expectativa. Eu estou me preparando para essa coisa. Amém? E eu te digo, funciona, fé funciona. E se não está funcionando para você, não é porque não funciona. Porque fé funciona, a palavra de Deus funciona. Ele está alerta, ele está velando por sua palavra para cumpri-la. A palavra de Deus nos diz que os olhos do Senhor procuram por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Alguém que tem o coração voltado a Ele. Smith Wigglesworth dizia: o Senhor passará por 1 milhão de pessoas para chegar até alguém que está firme na fé, que está crendo em Deus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Mas tem que haver essa atitude, esse ar de expectativa. Glória a Deus. Não importa se é algo grande ou se é algo pequeno, a questão é, você tem que fazer preparativos, você tem que se preparar para o que vai acontecer. Agora, quantos aqui estão crendo no Senhor para algo? Eu não quero constranger ninguém, mas se eu andasse até você e dissesse: irmão, você aí, para o que você está crendo em Deus? Você pode me dizer precisamente, especificamente para o que está crendo? Eu digo que tem muita gente em qualquer congregação, no corpo de Cristo, que não saberia dizer. Poderiam dar uma resposta genérica. Sim, eu estou crendo para as minhas dívidas serem pagas. Certo? A próxima pergunta: quanto você deve? E para quem você deve? Qual é o total devido para que isto que você crê aconteça? Bem, eu não sei, eu vou ter que dar uma olhada, vou ter que checar. Tem muita gente fazendo orações genéricas, fazendo confissões genéricas.
buscando coisas genéricas e crendo que algo genérico vai acontecer. Mas eu descobri que quanto mais específico você é, com o seu pedido, com o que você crê, quanto mais específico você é. Jesus disse isso, eu não estou simplesmente inventando. Jesus disse em Marcos 11:24, todas as coisas que desejais quando orardes, crede que as recebestes e as terá. Ok, crede que recebeu o quê? Crede que recebeu as coisas pelas quais está orando, mas pelo que você está orando? Você vai orar como? Senhor, ajude. Teve uma vez que um rapaz veio até mim, num culto da minha igreja, e ele disse, pastor, ele disse, sabe, ele chegou e disse, esse emprego que eu tenho, eu preciso de um alívio, eu já estou cansado. Ele disse, eu não quero mais trabalhar com isso, ore por mim. Eu disse, ok, então eu orei, Pai, em nome de Jesus, faça com que ele seja demitido. Ele disse, não, eu não quero ser demitido. Eu disse, você disse que você está cansado desse emprego onde trabalha e quer sair dele. Ore por mim, foi o que você disse. Então eu orei. Senhor, responda essa oração, que ele seja demitido. Ele disse, mas eu não quis dizer isso. Ele disse, não foi isso que eu quis dizer. Eu disse, eu sei que não foi o que você quis dizer, esse é o ponto. Você precisa dizer o que quer dizer. Você precisa crer para o que você quer. Não apenas jogar as coisas assim e se mover por frustração, isso não é fé. Você está aqui, vê, falamos um pouco mais e eu disse, você tem ideia do que quer fazer, para onde quer ir, Deus vai te promover. Mas você sabe o que quer fazer, sabe para onde quer ir, e você está fazendo preparativos para quando isso chegar. Olha ao seu redor, numa igreja, numa empresa, não faz diferença onde seja, sabe? O líder sábio vai promover aqueles que estão fazendo um bom trabalho e se preparando para outros trabalhos melhores. Sabe, eu lembro que ele queria ser um chefe e ter o seu próprio restaurante. Eu perguntei, o que você sabe de cozinhar? Bem, sabe, ele fazia churrascos, esse tipo de coisa, coisas pequenas, sabe? Mas, sabe, há uma grande diferença entre fazer pequenos pratos e tocar um restaurante. Então eu disse, o que você está fazendo para se preparar? Você está tendo aulas? Você está aprendendo como administrar um negócio? O que está fazendo? Não, eu sei, eu preciso fazer isto, mas eu não tenho tempo, eu tenho esse emprego onde trabalho o tempo todo. Eu disse, veja, se Deus vai te dar o que você acha que quer, Ele vai te dar um restaurante e você não sabe o que fazer com ele? Não sabe como tocá-lo? Você ficaria mais perdido que cego em tiroteio. E você ficaria voando, perdido, sabe? Você ficaria crendo para um milagre todo dia, com aquela coisa na mão, sem saber o que fazer, até que aprendesse a trabalhar. Vê? É isso que o rema é. O rema é uma preparação para o que Deus está enviando homens e mulheres que são chamados para o ministério em tempo integral para cumprir. Vem, é preparação. Por isso é tão valioso e tão importante. Aprender coisas que você vai precisar e você aprende agora. Você pergunta, para que eu vou aprender isso? Para que serve isso? Só espera. Só espera. Vai chegar o tempo que você estará numa posição e pensará, uau, eu sei o que fazer, eu fico feliz que me preparei. Vocês estão aqui? Se prepararam para um milagre. Organizaram as coisas. Tem gente cujas vidas está tão bagunçada, em tanta desorganização, que não tem jeito. Se o próprio Deus aparecesse, diriam, o que eu vou fazer? Mas se você começar a se organizar, sabe, as coisas que você diz que crê, as coisas que você diz que crê que recebe, as coisas que você deseja, se você começar a se organizar, se você começar a se preparar, se pôr a sua casa em ordem, entende? Colocar seus interesses em ordem, saber o que você tem, saber o que você precisa, saber aonde está indo, saber o que vai fazer quando chegar lá. Glória a Deus, essas coisas simples, coisas simples. Eu tenho notado isso, sabe, ao longo dos anos. Eu tenho pastoreado há mais de 20 anos, no ministério há cerca de 30 e eu sei disso. Eu tenho observado pessoas que são desorganizadas, com os interesses desajustados, e elas simplesmente parecem não prosperar muito bem. Não como um todo.
Pode haver uma exceção aqui e ali, mas são as pessoas que se organizam, as pessoas que têm as coisas preparadas e em ordem, que recebem resposta de orações. Sabe, há alguns dias eu falei sobre crer em Deus para sacos de lixo, quando eu estava frequentando o Rema. Crer no Senhor para sacos de lixo. Essa foi uma das áreas, sabe? Eu cheguei num lugar de dívidas, por más decisões de negócios e, sabe, falta de sabedoria. Eu me vi numa posição em que tive que vender, liquidar tudo para pagar as dívidas e, basicamente, quando viemos aqui para o Rema, começamos tudo do zero. Começamos do zero. Mas o ponto é que aquela liquidação e aquele recomeço, o que aquilo também causou, além de me fazer seguir mais o Senhor, aquilo ajustou a minha casa. Eu passei a conseguir pagar as coisas, fazendo a coisa certa, pelo menos zerando as contas. E eu precisei de organização, eu tive que me sentar e fazer uma lista e dizer, eu preciso pagar isso, eu preciso fazer aquilo. Sabe, tem gente que fica com uma pilha de contas encostada, elas não querem nem olhar para elas porque, não consigo lidar com isso. Você tem que lidar com isso. Tem que lidar com isso. Você não tem escolha. Se não lidar com isso, vai continuar ali e vai crescer, as coisas vão piorar. O problema cresce. Então, quando chegamos aqui, começamos a crer até para sacos de lixo, porque as regras aqui diziam, você não pode pôr o seu lixo na lixeira se não estiver com um saco de lixo. Então oramos, Senhor, as regras dizem saco de lixo, cremos que recebemos sacos de lixo, e o saco de lixo veio voando, na varanda, novinho. E outros vieram pelo correio, eu contei o testemunho, mas deixa eu dizer algo. Eu não continuo crendo para sacos de lixo. Aquilo foi o princípio. Vem, eu não preciso mais crer para sacos de lixo. Mas os princípios são os mesmos, o mesmo princípio que usamos para começar é o princípio que usamos para continuar. Para vivermos nossa vida hoje, funciona exatamente igual. Você está aqui? Quando eu vim aqui para o Rema, naqueles anos, minha ideia de prosperidade era só ter um desodorante extra embaixo da pia. Porque, sabe, eu gosto de spray e ela gosta de roll-on. E se acabasse o desodorante e spray antes do pagamento, eu tinha que usar o roll-on dela e ela não gostava porque ficava pelo. Você sabe do que eu estou falando. Então houve um tempo da minha vida em que eu disse, Senhor, vai chegar o dia em que eu vou ter desodorantes extras no meu banheiro e se um acabar, eu posso simplesmente pegar um novo e usar para o que precisar. À medida que você avança na vida, sua ideia de prosperidade muda. Ela se alarga e hoje em dia eu nem penso mais sobre isto. Eu nem penso mais. Eu tenho enfileirado no meu banheiro, lá na minha casa, se abrir o gabinete do meu banheiro, estão alinhados como soldados. Latinhas de desodorante do começo até o fim da prateleira. A mesma coisa com loção pós-barba, a mesma coisa com spray para cabelo, a mesma coisa com pasta de dente, sabe? Estão todos alinhados como soldados na prateleira. Glória a Deus. E eu olho para aquilo sem exagero, eu olho para aquilo e eu penso, tome essa, diabo. Houve um tempo da minha vida em que eu não conseguia comprar mais do que um desodorante por vez. Tome essa, diabo. Isto é abundância. Aleluia. E vem pela fé. E cresceu, e cresceu, e cresceu, e ainda está crescendo. Amém. Chegará um tempo em que você vai ter tanta coisa que vai ter que ter um lugar maior. Porque Deus é um Deus de transbordar. Mas você tem que começar onde está. Tem gente que quer começar em outro lugar, não dá. Você tem que começar aonde você está, seguindo a Deus, semeando e pondo seus interesses em ordem. Saiba o que você quer. Saiba o que você tem. Saiba onde está. Tem gente que tem, mas não sabe onde está. Organize-se. Garanta que, ouça, não estamos falando de física nuclear aqui, isso é bem simples. Tenha um carro limpo. Tenha uma despensa organizada na sua casa. Não apenas jogue as coisas lá. Saiba o que você tem e onde está.
Você pode dizer amém? Então eu não creio mais para sacos de lixo. Eu não creio mais por desodorantes. Eu creio para coisas maiores, mas eu as tenho exatamente da mesma forma. Alguns anos atrás, algumas coisas fazem parte da minha vida desde que eu nasci. Uma delas é o chamado de Deus. Porque desde criança eu dizia, eu vou rodar o mundo inteiro falando sobre a palavra de Deus. 3 anos de idade, eu lembro que eu falava para as pessoas isso, não sabia o que significava, mas falava, porque a vida do chamado está por dentro. E outra coisa que está dentro de mim desde que posso me lembrar é a minha paixão por aviação. Aviões. Eu amo. Amo voar. Amo olhar para eles. Amo entrar neles. Eu gosto de ir para o aeroporto. Sabe, tem gente que gosta de ir no lago. Eu gosto de ir no aeroporto. Para mim, cheiro de querosene de avião. Querosene, sabe? É o melhor cheiro do mundo. Eu amo. Eu amo. Então, eu estava voando há alguns anos e depois de um breve período em que parei um pouco, eu voltei. Eu voltei depois de um tempo e, para encurtar a história, teve um período que eu estava crendo para um avião. E eu estava buscando aquilo, eu tinha plantado sementes, eu tinha dado em ministérios de outras pessoas, eu tinha plantado para aviões de outros. Eu fiz várias coisas nessa linha só para ajudar pessoas, então minha semente estava plantada. Eu sei que eu estou na vontade de Deus e sei que Deus quer que eu tenha um. Ele disse por mim, tudo bem. Então eu avancei, mas havia um tipo específico de avião que eu estava querendo, que para questões de seguro exigiam que eu tirasse um certificado. Então eu estava crendo por esse avião. O que eu posso fazer? Senhor, há algo mais que eu possa fazer para organizar as coisas, me preparar? O que eu posso fazer? E o Senhor me disse, vá para a escola. Eu disse, certo. Então veja, eu ainda não tinha um avião. Eu simplesmente tomei a decisão, me matriculei. Sabe, coloquei meu nome naquela relação e fui fazer o curso para a certificação em Wichita, Arkansas. E eu passei uma semana lá aprendendo os sistemas daquele avião e me preparando para quando chegasse, sabe? Porque se naquele exato dia o Senhor tivesse me dado, eu ia ficar todo atrapalhado. Ia ter que fazer reservas, parar tudo o que estava fazendo, ir até lá e fazer o curso naquela escola para poder voar. Eu não quero ter uma coisa que eu não posso usar. Então, o que eu posso fazer? O Senhor disse, vá para a escola, e foi o que eu fiz. Eu fiz o curso daquele avião e aí eu tinha feito tudo o que podia fazer. Tudo o que eu podia fazer. E eu disse, estou pronto. E aí eu e minha esposa demos as mãos e dissemos, em nome de Jesus, chamamos à existência esse avião. E sabe, naquela mesma noite eu recebi uma ligação de um ministro que tinha exatamente o mesmo tipo de avião para o qual eu estava crendo. E ele disse, Scott, o Senhor falou comigo e me disse para te dar esse avião. Eu disse, traga para mim. Na verdade, eu fui buscar, glória a Deus. Mas entendem, eu me preparei. Eu me preparei. Se o Senhor tivesse me dado, sabe, 6 meses antes, como eu disse, eu teria me atrapalhado todo. Então, o tempo chegou e eu sabia que aquele avião se tornaria uma semente. E o Senhor me mostrou onde plantar. E eu plantei. E agora estou esperando por outra coisa, porque quando planto a semente, espero a colheita. Sabe, pastor, estávamos falando sobre isso. Quem foi, acho, seu tio, seu avô, que plantou uma semente, não foi? O avô dele, ele plantou uma semente no campo e ele disse, estávamos falando disso no almoço, ele disse, sabe, uma vez que a semente foi plantada, o avô dele nunca mais falou daquela semente, ele só falava da colheita. Ele dizia, ele tinha plantado a semente no solo e ele dizia, rapaz, aí vem uma grande colheita esse ano, algodão, milho, o que quer que fosse. Sabe, ele dizia, teremos tanto que colher, tanto... Sabe, porque a semente está na terra. Ele agora só conseguia ver a colheita. Você tem que ver a colheita na semente. Não olhe para a semente, sabe? Se você fica olhando para a semente, imagine, ele plantou a semente, Senhor, eu plantei a semente, Senhor, eu plantei a semente. Ele sabe. Agora a pergunta é, você vê a colheita? Fale da colheita. Pense na colheita, foque nela. Eu plantei a semente, aquele avião. E eu estou querendo para quê? Para um maior e mais rápido? Agora eu quero um jato. Então eu plantei aquela semente.
E mais uma vez, Senhor, o que mais posso fazer? Eu estou te seguindo, eu plantei minha semente, o que mais posso fazer? Vá para a escola, certo? Porque senão não poderia nem pilotar aquele avião. Não estaria legalizado. Então eu fiz a matrícula. Houve um gasto envolvido, um esforço envolvido. Eu tive que ir para a escola por 2 semanas para tirar o certificado que precisava. Sabe, mas eu estava me preparando, eu fui para a escola, eu fui lá, eu me preparei, eu me organizei, estava fazendo o que podia fazer. Eu não posso fazer o trabalho de Deus. Não posso fazer o avião aparecer em pleno ar. Mas posso fazer o que posso fazer. E o que posso fazer, posso me preparar, ficar pronto para quando chegar. Então, eu fui para a escola. Passei 2 semanas lá, consegui o certificado que precisava e o que aconteceu? O Senhor me deu aquele avião. O Senhor me deu. Glória a Deus. Você está aqui? Sim, minha colheita apareceu. E eu colhi porque estava preparado. Então Jesus disse a seus discípulos, ele disse, organizem esta coisa, algo vai acontecer. E eles creram. E disseram, pessoal, algo está para acontecer, vamos se organizar aqui. Daqui a pouco vamos distribuir a merenda. E foi o que aconteceu. O Senhor pegou os pães e os peixes, partiu, olhou para o céu primeiro e abençoou, partiu, deu aos discípulos, os discípulos deram ao povo, todo mundo comeu e ainda sobrou para encher 12 cestos. Glória a Deus! Glória a Deus! E aí dizem, Deus fez o impossível. Sim, Ele fez, mas não fez sem a cooperação daqueles que estavam lá. Milagres ainda precisam da cooperação humana. E há coisas que podemos fazer que vão permitir que Deus faça alguns milagres e coisas que podemos fazer que vão impedir Deus de realizar milagres. Paulo disse isso em Gálatas 3:5. Ele disse, aquele que realiza milagres entre vós o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram. Então a fé tem algo a ver com os milagres? Você está aqui? Preparem-se. Organizem-se. Prepare as coisas. Glória a Deus. Agora eu quero contar, antes de encerrarmos, um pequeno segredo. Uma coisinha bem simples, que vai te ajudar a se organizar e se preparar para o aumento sobrenatural. Às vezes é tão simples que as pessoas deixam passar, mas eu já aprendi que são as coisas simples que nos fazem vencer ou nos quebram. São as raposinhas que estragam a vinha. Vá comigo para o livro de Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Este é um princípio que eu nem tenho certeza de onde veio, não sei se recebi do Senhor, mas, sabe, eu não tenho muita certeza de onde veio, eu apenas me deparei com ele, mas fez sentido para mim. Abacuque, capítulo 2, verso 1. Diz, eu estarei sobre a minha guarda e tomarei posição sobre a fortaleza. Vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for reprovado. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Faça-a bem legível sobre tábuas para que a possa ler quem passa correndo, pois a visão é ainda para o tempo determinado, mas no final ela falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Notem isto, escreve a visão. Eis uma coisa simples que você pode fazer que vai ser o começo do seu processo de organização e preparo. Se você desenvolver o hábito de escrever as coisas nas quais está crendo, escrever as coisas que você deseja, escrever os seus objetivos, escrever sua visão. Sabe, primeiramente, há uma diferença entre um objetivo e uma visão, mas não faz muito sentido entrarmos nisto agora. Para o que precisamos aqui, vamos falar na verdade de objetivos, mas entenda, é uma parte da visão. E sabe, o que é uma visão? O que é visão? Afinal, o que é a sua visão? Eis uma resposta que eu quero que você pegue hoje. A sua visão é o seu futuro. O que você vê hoje é para onde você irá. É um princípio da natureza humana. É espiritual porque Deus fez assim. O pastor e eu estávamos falando disso antes do culto e ele estava falando da mesma coisa que eu descobri como ilustração por pilotar motos. Há muito tempo eu pilotava Harleys. Sabe, eu gostava muito, pilotei motocicletas minha vida inteira. E aí eu decidi voltar e ter uma aula de pilotagem.
porque eu queria ver como era a aula, queria que meus filhos e todo mundo que pilotava comigo soubesse o que estava fazendo. Então eu fiz um curso de motocicletas. Sabe, foi como eu disse, era um curso básico, mas uma coisa que ficou comigo, que eu gostei e que eu quero usar como ilustração, diziam, por exemplo, ao pilotar uma moto, por exemplo, entrando numa curva, o erro que as pessoas cometem é o maior erro cometido e os problemas ao pilotar uma moto fazendo curvas é porque eles entram na curva e ficam olhando a sarjeta. Ou, digamos, há um buraco na estrada, a pessoa fica olhando para o buraco e pensando, meu Deus, eu tenho que evitar esse buraco, mas a verdade é que, na realidade, a forma como operamos é que para onde estamos olhando é para onde acabamos indo. Então, se você vai entrar numa curva, uma curva mais fechada, você não olha para a sarjeta pensando, eu tenho que ficar longe. Não, você escolhe um ponto no meio da curva, em qualquer lugar no meio da curva. Você encontra um ponto que fica depois do fim da curva, mantém os seus olhos ali e a moto irá para onde você está olhando. Entende? É assim que se guia um cavalo, não? Sim. Você não vira o corpo do cavalo, apenas a cabeça dele. Porque para onde a cabeça do cavalo vai é para onde o resto do corpo irá. E você consegue até andar em círculos com ele só virando a sua cabeça. O mesmo é verdade com o ser humano. Aonde a sua cabeça apontar, para onde você estiver olhando, é para lá que você vai. Amém? Então sua visão é seu futuro. Você olha para a sarjeta é o seu futuro. Você olha para aquele buraco é o seu futuro. Você olha para a reta lá depois da curva, é ali onde está seu futuro. O mesmo é verdade no sentido espiritual, o mesmo é verdade no sentido da vida, no sentido natural, aonde você olha, para onde você vai. O que você se vê fazendo? Aonde você se vê indo? Tem gente que ora, Senhor, eu creio que recebo libertação, mas não se veem desta forma. Vocês lembram da história que o irmão Reagan nos contava, de quando ele estava em sua cama aflito e de como durante um período ele conseguia se ver morrendo, ele se via morto, ele se via dentro de um caixão no seu funeral, mas então a palavra veio, a luz veio. Salmo 119, a entrada das tuas palavras traz luz. E o Senhor mostrou a ele, você não tem que morrer. E aí ele disse que começou a se ver curado. Ele se viu andando e ele estava preso naquela cama, você sabe da história, ele estava paralisado, mas ele se viu andando, ele se viu indo ao centro da cidade, em pé no meio da rua, pregando. E chegou o tempo em que o que ele viu por dentro se manifestou por fora. A sua visão é o seu futuro. É tão importante vê-la quanto falá-la. Então a palavra diz aqui, eu vou esperar no Senhor, eu estarei sobre a minha guarda, tomarei posição sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que falará a mim. E o que eu responderei quando eu for reprovado? Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Agora aqui está o princípio simples que eu aprendi anos atrás. E eu tenho ensinado isto na minha igreja, no primeiro domingo do ano todos os anos, já há 20 e poucos anos. O ensino é, escreve a visão. Escreva o que você quer na vida. Às vezes queremos ser específicos e dizemos, escreva o que você quer este ano. No que você está crendo para esse ano? Aonde você quer estar no final do ano? O que você quer? Escreva. Apenas escreva. E é preciso um pouco de esforço, porque, sabe, para fazer isso, você precisa se sentar com um lápis e um pedaço de papel. Mas você sabia que está agindo sobre a palavra quando faz isso? O que é fé? A fé é um ato. O simples ato de se sentar com um lápis e um pedaço de papel e dizer, eu vou escrever, o que eu quero é agir na palavra. Deus não permite que nenhum ato de fé passe sem recompensa. Então, se você se senta, pensa sobre o assunto, sabe, e ora, Senhor, o que você quer? O que você quer que eu faça? Para onde quer que eu vá? O que quer da minha vida? Agora, se está esperando uma sarça ardente, pode acabar não vendo nada, então você precisa adicionar algo. Vá comigo para o livro de Salmos agora. Veja isso, Salmo capítulo 37. E eu quero mostrar como o Senhor fala conosco na maioria das vezes. Salmo 37, verso 3. Ele diz, confia no Senhor e faz o bem.
Então tu habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado, certo? Então confiamos no Senhor, seguimos o Senhor, nossa fé está nele. Verso 4. Deleita-te também no Senhor. Bem, eu estou seguindo a Ele, estou me deleitando nele, eu estou me alimentando da palavra dele, estou orando, estou andando na vontade dele para a minha vida, estou me deleitando no Senhor. E o versículo continua dizendo, e Ele te dará os desejos do teu coração. Agora tem gente que lê assim, se você se deleitar no Senhor, Ele vai realizar seus desejos. Mas não é isso que ele diz, veja o verso seguinte. O verso 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia também nele, e ele fará com que isso aconteça. Então o acontecer é no verso 5. O verso 4 é o seguinte, quando eu estou me deleitando no Senhor, então ele está me dando os desejos do meu coração. Entende? Ou seja, o desejo que está acontecendo no meu coração é dado por Deus. É aí onde as pessoas tropeçam, dizendo, não sei se sou eu, se é Deus. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Tire um tempo, faça um esforço, sente-se e escreva, e pare de ficar pensando o que eu quero fazer, aonde eu quero ir, o que eu quero ver acontecer. Escreva. Escreva as coisas grandes e escreva as coisas pequenas. Escreva as coisas importantes espirituais e escreva as coisas mundanas. Mas escreva. Haja sobre a palavra de Deus. Porque o que você vê e os desejos do seu coração são o seu futuro. E eu sei que os desejos às vezes podem ser bem superficiais, eles vêm e vão, mas tudo bem, não se preocupe com isso. Muitas vezes você não precisa saber de todos os detalhes, haja na palavra e muitas coisas Deus resolve sem sua ajuda. Mas eu te digo, dê o passo e comece a agir. Sobre a palavra, escreva. Você ficará impressionado com o que vai acontecer por uma coisa tão simples. Teve coisas que eu já escrevi e eu não trouxe, mas eu tenho um caderninho. E você também deveria ter um. Consiga um caderno para você. Algo dedicado para escrever as suas visões. Os seus desejos, sabe? Você pode comprar um caderno bem baratinho ou ir na livraria aqui e comprar aquele cheio de flores bem sofisticado. E tome uma decisão que esse seja seu livro de visões. E escreva as coisas que se levantam no seu coração. Amém? Agora, embora este seja um princípio espiritual, nem tudo precisa ser sobre coisas espirituais. Vê? Lembre, Jesus disse as coisas, quando orardes, crede que as recebereis e as terá. Ok, eu estou crendo para um carro. Se o Senhor, Ele aparecesse aqui, se Ele entrasse no meio do culto e dissesse, Ernie, eu ouvi falar que você está crendo por um carro, o que você quer? Então, o que você diria? Uma Mercedes? Ok, é o que você quer, uma Mercedes? Certo, vou responder sua oração. Aqui está uma Mercedes laranja para você. Não era isso que você queria? É disso que eu estou falando. Quanto mais específico você é, mais específicos os resultados. Agora eu sei, eu só estou brincando aqui com o Ernie. Eu imagino que ele tem todos os detalhes, mas a questão é que você tem que escrever em detalhes. Eu quero uma Mercedes preta, com... sim, bancos de couro. Mas eu quero bancos de couro branco na minha Mercedes preta. E eu não quero só bancos de couro, mas bancos climatizados. Sabe, o calor é bom no inverno, mas aqui no verão, em Tulsa, é muito quente. Então eu quero algo que sopre um ar geladinho em mim. Não só no meu rosto, um arzinho chegando, mas eu quero ar correndo por todo lugar, você entende? Não, peraí, você sabe. Talvez você tenha que alcançar o nível da Mercedes, sabe? Você entendeu o que eu quero dizer, não é? Dê mais detalhes a Deus. Mas o que você quer? Qual é o desejo do seu coração? Escreva. E eu não estou dizendo o que vai acontecer no mês que vem ou no final do ano, mas se você escrever, e se for o desejo do seu coração e você ficar com isso, talvez você só precise fazer isso, escrever. Mas o que você faz é organizar coisas. Você pega a visão, uma coisa que está dentro de você e você faz algo com isso. Você foi específico com isso. E se você fizer isto, vai descobrir que muitas dessas coisas, como eu disse, às vezes só por fazer isso elas começam a aparecer. E eu tenho esse caderno, meu caderno de visões. E você ficaria impressionado. Sabe, seria um desafio para você encontrar alguma coisa na minha casa, na minha igreja,
no meu ministério, sabe, em qualquer coisa, sabe, o terno que eu estou vestindo, o relógio que estou usando, os sapatos que estou calçando hoje, todos foram escritos antes de eu tê-los. Todos foram escritos. Minha esposa e eu praticamos isto de forma tão séria que já conseguimos casas assim, já conseguimos motos assim, já construímos igrejas desta forma. Ela já conseguiu joias dessa forma, simplesmente escrevendo. Não peça a ninguém o que você quer. Não fique falando, simplesmente escreva. Por quê? Porque estamos agindo sobre a palavra. E este é um princípio que até no ramo dos negócios, no mundo secular se reconhece. Você sabia? Um amigo meu foi a um seminário uma vez, um seminário totalmente secular, e ouça o que disseram. Disseram a ele assim, disseram que as pessoas que escrevem os seus objetivos têm 50% a mais de chances de alcançá-los do que aqueles que não escrevem. Então, até no natural, como você quer aumentar as probabilidades de algo que você está crendo para acontecer em 50 vezes? Só no natural. É um aumento bem bom, não é? 50 vezes mais provável de acontecer do que aqueles que não escrevem seus objetivos. Isto é secular. Deus disse que é algo certo. Eu não estou fazendo isso pelo conhecimento secular, estou fazendo porque Deus disse, escreva, e embora pareça demorar, espere, certamente irá acontecer. As pessoas se esforçam para ter coisas que não precisariam se esforçar. Tudo o que elas precisariam fazer era dar um passo de fé. E isso pode funcionar em qualquer área da sua vida. O que você quer? Aonde você quer ir? Eu encorajo pessoas na minha igreja. Quanto dinheiro você quer esse ano? Escreva aí. Então, se você faz $25 mil por ano, tudo bem, você escreve 1 milhão. Tudo bem, você pode escrever algo fora da realidade para este ano, mas comece dando passos. Dê passos. Se você faz 25 mil, escreva 50. Se você faz 50, escreva 100. Dê passos. E veja acontecer e aí dê outro passo. Escreva. Escreva o que você quer dirigir. Escreva onde você quer que seus filhos estudem. Escreva. Escreva as roupas que você quer que eles usem. Ou as roupas que você quer usar. Simplesmente escreva. Quanto você quer pesar? Escreva. Sua visão é o seu futuro. Quantos aqui já fizeram resoluções de fim de ano, tipo, você diz, eu vou perder peso esse ano? Bem, dê outro passo, escreva. Escreva. Sua visão é o seu futuro. Fé é agir sobre a palavra de Deus. Abacuque 2 é a palavra de Deus. Escreva. Pegue seu caderno, dedicado à sua visão, ao seu futuro. Pegue ele e escreva coisas. Se o Senhor te mostrar algo, se o Senhor falar algo com você, uma palavra profética que vem, isso vai acontecer na sua vida. Sabe, é uma palavra do céu. Escreva, tenha respeito suficiente pelo que Deus diz a você e pelo que Deus te mostra, registrando isso para você não esquecer. E sabe, há muitas formas diferentes de Deus falar com você. Escreva. Escreva a visão. O que você está fazendo, se organizando, se preparando. Sabe, com aquele caderninho dedicado a esta porção da sua vida espiritual. Isso é organização. Eu estou me preparando para o que está vindo. Eu já disse e vou dizer de novo, as pessoas, elas fazem confissões genéricas e fazem orações genéricas e esperam resultados específicos. E normalmente não funciona assim. Mas se você fizer confissões específicas, orações específicas,
Se for específico no que você quer de Deus, porque Jesus disse, quando orar, crede que recebestes e terás. Você terá. Você terá. Eles se organizaram para o milagre. Se organizaram para a provisão. O que você quer? Você quer sua família reunida de novo? Escreva. Quer seus filhos servindo a Deus? Escreva. Sabe, usamos isso o tempo todo sem perceber que estamos usando. Eu notei isso um dia desses. Eu estava verificando alguns arquivos que eu tenho, onde guardo algumas coisas pessoais. E eu achei esse pequeno bilhete da minha mãe, datada do meu aniversário em 1900... Qual era o ano? Eu acho que 1959 ou 1960, algo assim. Então eu tinha 8 anos. E no bilhete dizia: querido Scott, meu aniversário, tudo o que eu quero para você é que você sirva ao Senhor e que você o ame e tenha o melhor dele em sua vida. Era só um bilhetinho de aniversário. Eu não sei por que foi escrito naquele papel. Eu só sei que encontrei semana passada. E eu olhei para aquilo e pensei, veja, o que ela escreveu aconteceu. Para mim. Ela orava por mim, claro. Havia mais do que só escrever aquele bilhete. Mas aquele bilhete fez parte, escrever a visão dela. Ela tinha uma visão de mim servindo ao Senhor. E meu irmão teve um período na minha vida em que pareceu que não ia funcionar. E o Senhor teve que falar com ela sobre isto. Porque, rapaz, eu estava me desviando de verdade e estava vivendo para o diabo. E sabe, ela falava, uma vez eu ouvi ela e a minha esposa dizendo, sabe, ele é ruim mesmo. Ele é ruim. E o Senhor tratou com ela e disse, pare de chamar ele de ruim. Sabe, você ora uma coisa como se abrisse a cortina com uma mão e aí você vai, fala outra coisa e fecha com a outra mão. E ela parou de me chamar de ruim? Mas eu me pergunto, só me pergunto. Sabe, às vezes é difícil ligar os pontos porque não vemos o quadro total só do nosso ponto de vista, mas eu me pergunto o quanto escrever coisas como essa afetaram o que o Senhor iria dizer a ela e como ela conseguiu ouvir para depois ver acontecer. O que você quer? Qual o seu desejo? Quais os seus sonhos? O que está no seu coração? O que você se vê fazendo no ministério? Escreva. Sabe, o irmão Reagan fazia isso? Ele não vinha falando muito sobre isso recentemente, mas eu lembro que antigamente ele falava bastante. Ele carregava consigo um pedaço de papel dentro da Bíblia. Sobre Deus suprindo suas necessidades, ele tinha escrito aquilo. Deus suprindo tudo o que ele precisava para o ministério. Escreva. Para qualquer que seja o ministério que Deus tenha te chamado, você vai precisar de suprimento. Escreva. Escreva. Glória a Deus. Qual o seu sonho? Quais seus objetivos? Quais seus desejos? Eu sei, sabe, às vezes estamos aqui, nesse lugar, e parece que ainda tem muito para frente. E você se pergunta como é que tudo isso vai acontecer? Será que eu estou apenas sonhando, é só um devaneio? Bem, eu espero que você esteja sonhando. Eu espero que esteja sonhando. Deus precisa dos seus sonhos para te levar aonde você precisa estar. Mas aí é preciso mais um passo. Fazer uma coisa a mais com os sonhos que Deus move em você, que é escrevê-los. Eu escrevo quanto dinheiro eu quero fazer e eu também escrevo quanto dinheiro eu quero dar. E tem algo sobre o escrever que, tipo, é como se você estivesse escrevendo no seu próprio espírito. É como se incrustasse no seu espírito, você não esquece. Como tantas coisas que você apenas fala, que você solta por aí, sabe? Quando você escreve algo que você age em fé, age sobre a palavra, se torna parte de você. Parte de você. Glória a Deus. Tem lugares aonde eu quero ir, pessoas que eu quero ver, coisas que eu quero fazer, tem montes que eu quero atravessar, há países que eu quero visitar, esse tipo de coisas, tem tantas coisas que eu ainda não fiz e eu já fiz bastante coisa. Já estive em lugares que você nunca acharia que um garotinho do Alabama poderia estar. Eu já estive em vários lugares, já fiz muita coisa, porque eu escrevi.
Eu disse, eu vou fazer isto. Eu vou lá. Eu vou ter... Você sabia que eu escrevi que eu pregaria num acampamento? Sabe, há muitos anos, eu escrevi. E então, antes de voltar para o Senhor, o irmão Reagan me convidou, eu acho que foi no primeiro acampamento, foi no ano 2000. E desde então já preguei várias vezes, mas eu escrevi. E eu nunca pedi nada a ninguém. O Senhor falou com aqueles que convidam. Sabe, eu nunca falei com eles. Eu estou bem com eles e com Deus. Eu sei que foi o que Deus pôs em meu coração e eu escrevi. Essa coisa funciona, sabe? Funciona tão bem que... Rapaz, é maravilhoso. Glória a Deus. Então, quais são os seus sonhos? Tire um tempo. Pense sobre isso. Ore sobre isso. Aonde você se vê indo? Aonde você quer ir? Quais são os seus desejos? Escreva. E eu renovo essas coisas de um ano para outro. Sabe, quando começa o ano, e você tem que observar o que já alcançou na sua lista. Você tem que voltar e checar. E sabe, nós temos cadernos cheios de visões já alcançadas, assim como um caderno só com coisas escritas. Essa é uma área para você ensinar aos seus filhos. Sabe o que você quer? Ensine a eles, escrevam. Eles chegam e dizem, ei, eu posso ter esse seja lá o que for da moda, e você olha para o lado do dinheiro. Não diga, ah, não conseguimos pagar. Diga, sim, vamos chegar num acordo, escreva. Vamos crer em Deus. Escreva isso. Diga o que você quer. Funciona, não? Glória a Deus. Funciona. Então, aonde você quer ir? O que você quer experimentar? Que aumento sobrenatural você quer ver Deus realizando em sua vida? Escreva e veja a palavra acontecer em sua vida. A visão é para um tempo determinado. E a versão ampliada diz, embora pareça tardar, espere. Na King James é embora tarde, mas sabe, às vezes simplesmente parece que tarda. Parece que é tempo demais. E daí, leve o tempo que levar. Contanto que venha, não vai ser tempo demais. Não demora tanto quanto parece na maioria das vezes. Escreva. Embora pareça tardar, espere, certamente vai acontecer. Então eu escrevo quanto eu quero dar, assim como quanto eu quero receber. E eu escrevo as coisas que eu quero fazer, espiritualmente, ministerialmente e naturalmente também. Eu escrevo as coisas grandes e as coisas pequenas. E quer saber, as coisas acontecem. Coisas acontecem, coisas boas acontecem. Minha filha, treinamos nossos filhos para fazer isso e a minha filha escreveu na lista dela, ela escreveu na lista dela, assim, sem multas de velocidade. Sem multas de velocidade. Não, ela escreveu manter-se livre dos pontos na carteira. E sabe, ela não recebeu nenhuma multa, mas teve um ano que ela não escreveu. O que aconteceu com você? Alguém bateu em você, foi isso mesmo? Sim, mas ela não recebeu nenhum ponto na carteira. Vem, e o seguro cuidou de tudo. Mas foi num ano que ela não escreveu aquilo como um objetivo. Mas ainda assim, aquilo que ela desejava, o que ela tinha escrito lá atrás, ainda assim aconteceu. Aleluia! Funciona! O que é importante para você? O que você quer? No que você está crendo? Escreva. Eu vou encerrar com esse testemunho. Kate McVeigh, ela vai pregar hoje, e eu carrego algo na minha Bíblia. Eu acho que fazem 12 anos, talvez 10, 12 anos, algo assim, o Senhor nos deu uma ideia de, ao invés de mandarmos cartões de Natal para os nossos parceiros ministeriais, pastores, igrejas, enviarmos uma cópia destes ensinos. Sabe, o CD mesmo, que demos a algumas pessoas mais cedo hoje, que temos junto com o livro. O livro, na verdade, é uma versão expandida do ensino do CD. Mas nós enviamos para os nossos amigos de ministério, para os pastores, para os ministérios. Bem, quando chegou janeiro, nós enviamos em dezembro, eu nem lembro qual foi o ano, e em julho chegou o acampamento, e estávamos no Centro Cívico em Tulsa, centro de convenções, e eu estava sentado junto com outros ministros meio que na ponta,
E Kate McVeigh, ela estava na mesma fileira, mas ela estava mais para o centro, e ela passou para mim esse bilhete, porque enviamos o ensino para ela, e o bilhete dizia assim: Pastor Scott, eu amei sua pregação, escreve a visão. Já me aconteceram 40 das 67 coisas que eu escrevi. Obrigado. Imagine isso, ela pegou aquela verdade e escreveu 67 coisas naquele ano. Sabe, é uma coisa para você parar e pensar. Escrever 67 coisas específicas, mas é assim. Quanto mais você é específico, melhor. Então ela escreveu 67 coisas em janeiro daquele ano e em julho daquele ano 40 já tinham acontecido. Agora pense, poderiam ser 40 coisas que Deus tinha provido na vida dela, que Deus tinha dado a ela, que poderiam não ter acontecido se ela não tivesse escrito. Meu Deus! Noite dessas ela estava me mostrando, ela disse: tá vendo aqui? Vê esse relógio Rolex aqui, eu escrevi. Eu disse: você devia me mandar o dízimo? E ela disse: escreva. Então, quando eu chegar em casa, vou pegar o meu caderno e escrever: Kate McVeigh me mandar uma oferta. Glória a Deus. E aí, sabe, eu não sei, há 2 anos atrás, ela me passou outro bilhete. Pastor Scott, ouvindo de novo, escreve a visão, muito obrigado. E essas coisas continuam a acontecer, sabe, na vida dela. Glória a Deus, eu sei que ela conseguiu mais outras coisas. E eu disse: continue se movendo para o próximo ano, continue, porque vai acontecer. Amém? Amém. Glória a Deus. Você aprendeu algo hoje? A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.